Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez acolho a todos e a cada um, vocês que estão conosco nesta manhã, para este momento de adoração, e você que vai ouvir certamente esta pregação, depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos na primeira leitura da missa de hoje, primeira carta de São João, o capítulo é o 4 e o versículo é o 19 e seguintes. Aqui, meus irmãos, é preciso entender uma coisa: viver é relacionar-se. Guarde isso. Uma pessoa que não quer se relacionar, ela deveria mudar para uma ilha e viver lá sozinha. Porque quando nós estamos numa família, numa comunidade, em sociedade, ninguém vive. Eu vejo muito pessoas com um discurso já decorado, parece macaquinho treinado. Porque a vida é minha, eu vivo do meu jeito. Não, ninguém vive. Se você viver do seu jeito, você vai viver lá numa ilha, no mato, aí você não vai ter relacionamento com ninguém. Nós convivemos. E a convivência humana é saber que você não é uma ilha. Nós estamos vivendo com. O que é convivência? É viver com os outros. Então, da hora que você acorda até a hora que você dorme, você está se encontrando com pessoas da sua família, pessoas da sua comunidade de fé, um atendente, uma pessoa que você encontra na rua, você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai no açougue, você pega o metrô, você pega um ônibus, está cheio de gente. Então nós estamos convivendo. Só que o ser humano, ele está nesta questão, penso, piorando. O ser humano está perdendo a capacidade de conviver. Você que acompanha aí os meios digitais, eu acompanho muito, eu atualizo sempre o meu Instagram. Muitos vídeos que você vê são pessoas brigando. O pessoal briga com muita facilidade. Hoje de manhã eu estava vendo mesmo um rapaz fazendo perguntas na rua. Ele chega perto de alguém: o que você acha disso? O que você acha daquilo? É o tal 2 pesos e 2 medidas, não é? Para um lado pode tudo, para o outro pode nada. Então ele vai perguntando. A hora que ele faz uma pergunta mais firme, o outro começa a agredir, empurrou, o rapaz caiu, chutou. As pessoas não sabem conviver, não é? As pessoas estão agressivas, ensimesmadas, brigam por qualquer coisa, partem para a agressão física. Já não há mais o diálogo. Eu gosto muito, apesar que eu assisto pouco, essas séries medievais, essas séries que falam sobre aqueles reinos antigos, onde havia o mensageiro real. Antes de iniciar uma guerra, ele mandava esse mensageiro, ou talvez um príncipe, negociar com outro reino, para ver se não seria necessário derramamento de sangue. E por que eu gosto dessas séries? A capacidade que eles têm de conversar. São diálogos longos, diálogos bem feitos, e se resolve na conversa. Por que eu estou fazendo essa introdução com você? Porque a convivência humana, ela é reflexo da nossa convivência com Deus. São João vai dizer na sua carta, atenção aqui: caríssimos, quanto a nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então João coloca a base. Qual é a base? O amor. Mas não é um amor mundano, é um amor divino. Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E aqui uma pergunta: qual é a consequência daquele que ama a Deus? Transbordar amor. Transbordar amor. Aí a leitura continua: se alguém disser amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Então veja que São João está nos apertando, está nos colocando na berlinda.
Como que você vive dizendo: ah, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu vou à igreja, ah, eu tenho um amor por Deus, nossa, meu coração é todo de Deus, sendo que você odeia o seu irmão? E João aqui, ele é firme, porque ele não está dizendo como que você ama a Deus, se você não ama o seu irmão. A questão aqui não é o não amar, a questão aqui é o odiar. Ouvi certa vez uma frase maravilhosa, que diz que nós podemos viver de duas maneiras. A primeira maneira é separar os meus amigos dos meus inimigos. E a segunda maneira é separar os meus amigos dos meus não amigos. Ou seja, o que é um inimigo e o que é um não amigo. Um inimigo é aquele que quer te destruir, que você quer destruí-lo. O que é um não amigo? É um amigo em potencial. Ele não é seu amigo, mas poderá ser. João está dizendo que a nossa espiritualidade, atenção, o nosso relacionamento vertical, ele vai influir no nosso relacionamento horizontal, a começar da nossa família. Quantas pessoas rezam, dizem que amam a Deus, mas dentro de casa são pessoas difíceis de se relacionar. Um homem grosseiro com a esposa, uma esposa inquieta, uma língua inquieta, filhos que são do grupo de jovens, são do EAC, vão à missa, mas dentro de casa são desobedientes, são grosseiros. Há alguma coisa errada acontecendo. Como que nós falamos que amamos a Deus a quem nós não vemos e não conseguimos amar o irmão a quem vemos? E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E aqui para nós tem irmão difícil, viu? Tem uns irmãozinhos aí que é para santificar. É para santificar. Só que você tem que entender a leitura. Quando tem uma pessoa difícil, uma pessoa que quer o meu mal, e eu a trato bem, não é porque eu sou bonzinho, mas tem que ser tão bandinho, não, é porque eu coloco entre a minha pessoa e o outro Jesus. Então aquilo que eu faço para o outro não é só por causa do outro, é por causa de Jesus, porque foi o Senhor que disse: aquele que der um copo d'água em meu nome não ficará sem recompensa. A pessoa pode não merecer, mas eu olho para Jesus pregado na cruz, ele merece, e por causa dele eu faço. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, mesmo que o seu irmão não mereça. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não foi esses dias, já tem anos. Eu era padre lá em Nossa Senhora Aparecida, uma paróquia perto onde nós estamos aqui em Divinópolis. Tinha um dia lá para marcar casamento, era uma concorrência ferrenha para conseguir a data que os noivos queriam. E um casal chegou cedo e foi marcar lá a data. Reservou a data, pré-reserva. E a secretária disse: olha, você tem até hoje à tarde para me trazer os documentos. A sua data está pré-reservada, mas ela será reservada com os documentos. Perfeito? Perfeito. Deu ali 3 horas da tarde, 4, secretaria fecha 5, nada dele aparecer. Fechou a secretaria. Era para ter perdido a data. À noite, quem é que me liga? A mãe do noivo. Porque aqui para nós, problema no casamento nunca é dos noivos, é das mães, né? Também a mãe da noiva, porque eles querem realizar o que eles não tiveram, então quer fazer tudo. A gente tem paciência, né? Tem paciência. Só que, atenção,
A mãe do noivo ajudava demais no santuário. Era uma pessoa que se doava, estava lá, tudo que precisava ela estava lá. Eu nem conhecia muito o filho, não era muito de igreja, é o tal católico de IBGE. Nunca vi o rapaz ali, mas queria casar no santuário. As coisas que a gente enfrenta. E ela me disse: padre, eu sei que ele errou, ele é voado, ele é lerdo, a noiva dele não é daqui. Então a noiva voltou para a cidade dela. Ele estava com os papéis para levar, mas cabecinha de vento. Quando ele lembrou, já era 5h30, secretaria fechada. Ô padre, será que ele pode entregar amanhã de manhã? Ou eu hoje posso deixar esses documentos da sacristia e a secretária pega lá? A pergunta é: como que eu ia dizer não a esta senhora que se doou anos por aquela paróquia? Está ali para tudo que a gente precisa. É alguém católica praticante. Tá bom, não comente, para não estar uê, mas deixa os documentos dele na sacristia, entrega lá para o Simão, e de manhã eu vou falar com a secretária. A primeira coisa que ela vai fazer é pegar esses documentos. Preste atenção. Eu conheci o filho dela? Não. Ele me pediu alguma coisa? Não. Ele merecia ter perdido a vaga? Sim, porque não levou o documento. Mas chegou a mãe, que ama muito a paróquia. Eu sei que ela gosta muito do padre, eu também a admiro muito. Por causa do amor que eu tenho a ela, o respeito que eu tenho a ela, a gratidão que eu tenho a ela, e aquilo que a paróquia pode fazer por ela, porque ela sempre fez, o filho alcançou a graça, pelo amor da mãe. O exemplo é muito fácil de você entender a espiritualidade. Eu acabei puxando para o filho e dando para ele um crédito por causa do amor que a mãe dele demonstrou. Então eu acabei amando o filho por causa da mãe. Eu não tinha nada com aquele menino. Se ele não cumpriu o horário, o problema dele. Mas por causa do amor que eu tenho à mãe dele, ele alcançou esta graça. É assim a nossa vida de espiritualidade, meus irmãos. As pessoas que relacionamos é como se fosse esse rapaz. Nós também às vezes são pessoas irresponsáveis, pessoas fofoqueiras, pessoas intrigueiras, pessoas que exigem mais do que a gente pode oferecer. Então qual é a nossa tendência? A secretaria fechou às 17, trouxe bem, não trouxe assar o seu. Mas por causa do amor da mãe, aquele jovem alcançou algo que ele precisava. Quando nós amamos a Deus, na história, esta mãe, por causa do amor que eu tenho a Deus, eu vou amar as pessoas que não merecem, porque Deus continua me amando, porque eu também não mereço. Este é o segredo da palavra de João. Eu não amo as pessoas porque elas merecem, porque eu também muitas vezes não mereço ser amado. Eu as amo e recebo amor, porque o amor de Deus flui em nós. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão, e ame o seu irmão em Deus, no meu amor. No meu amor. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Olha que bonito. Quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. O que João está falando? Agora ele está falando aqui para o judeu. Como que vocês dizem que ama a Deus, mas vocês não amam Jesus Cristo? Como que vocês amam o Pai, mas vocês não amam o Filho? Eu vejo muito aqui no santuário. Quando tem missa de crianças, é uma festa. Vem aquela meninada. E eu olho para as crianças assim, ó. Eu não sei quem são os pais, não. Eu não conheço todo mundo, que é muita criança. Mas aí vem uma criança sendo do meu lado. Eu faço uma pergunta, ponho o microfone, o pessoal sorri. Eu abraço a criança. No finalzinho, dou uma sacolinha surpresa. A criança sai toda feliz. Quem está no banco todo sorridente? Os pais.
Tira foto, tira foto. Quando você agrada os filhos, você agrada o coração dos pais. Aqui João está falando: quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. É para o judeu e para nós. Nós amamos a Deus, o Pai, devemos amar Jesus Cristo. Quando você ama uma criança, você estará honrando os pais. E quando você trata bem os pais, você estará mostrando para os filhos o que é honra. Isso vale para a nossa espiritualidade, mas vale para os nossos relacionamentos também. Você quer agradar a mãe? Trate bem o filho. Você quer magoar a mãe? Magoe o filho. Aí você pode falar com a mulher: não, mas você está insatisfeita comigo? Por quê? Eu te trato tão bem, eu belisquei, foi um menino, não foi você não. Não, mas é meu filho, pô. Não tem nada com esse menino aí. Esse menino aí é que se dane. O meu relacionamento é com você. Isso não existe não. E nem existe o contrário. Olha, eu gosto tanto de você, você é o meu melhor amigo, mas a sua mãe é um porre, hein? A sua família, misericórdia. Não vai funcionar. Aquele que ama o que gerou, amará o que foi gerado. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. João é muito esperto, porque há pessoas que iriam interpretar isso aqui, sabe como? Então eu não preciso amar a Deus, não preciso de missa, não preciso de culto, não preciso de adoração, não preciso de oração, é só amar os outros, é só o social. Se eu estou amando os outros, aí João volta: não. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus relacionamentos. Então o amor a Deus é importante, o honrar a Deus é importante, o adorar a Deus é importante, porque isso vai influenciar nos nossos relacionamentos. Nenhuma coisa sem a outra, nem a outra sem a primeira. Amar a Deus e amar as pessoas. Jesus, qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus aqui apertou ainda mais o torniquete, que as pessoas falam que são 2 mandamentos, na verdade são 3 mandamentos. É amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Como que eu vou amar o outro como eu me amo se eu não me amo? Como que eu vou cuidar do outro se eu não me cuido? Como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Como que eu vou ser bom para o outro se eu não sou bom para mim mesmo? Isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. Porque amor de batom, sabe o que é amor de batom? Amor do lábio, amor labial. Amar a Deus de boca, todo mundo ama. Eu amo a Deus. Mas João está falando: quem ama a Deus, guarde os mandamentos de Deus. É assim que você mostra que ama a Deus. Você não ama a Deus falando: eu amo a Deus, I love you, God. Não, a banda toca diferente, meu filho. Você ama a Deus quando você segue o mandamento. Quando você queria fazer algo, mas por amor de Deus você diz não. Quando você poderia falar algo, mas por amor de Deus você se cala. Quando você poderia ir, mas por amor de Deus você fica. Quando você guarda o mandamento, você ama a Deus. O amor a Deus é igual guardar os mandamentos. Quem guarda o mandamento ama a Deus. Quem não guarda o mandamento e tem uma vida de pecado, não ama a Deus. Amar a Deus não é falar que ama a Deus, é guardar os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha o discurso de São João, maravilhoso para todos nós neste momento. O que vai vencer o mundo é a sua fé. Tenha fé, viva pela fé, coloque a sua fé em prática, coloque a sua fé em movimento. Uma fé que é amor, e um amor que é fé. As pessoas não creem porque não amam, ou elas não amam porque não creem. Que a nossa fé em Deus
aumente o amor pelos irmãos. Como que você pode falar que ama a Deus que não vê, se você não consegue amar o irmão a quem vê? É uma luta diária, é uma história de vida, porque se amar fosse fácil, João não teria feito este discurso. Recebamos a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. O amor que se fez carne, a carne que se faz pão. E nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã apenas isso: ensina-me a amar. Ensina-me a amar a Deus que eu não vejo e amar os irmãos a quem vejo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E já no início, meus irmãos, nós colocamos o incenso da nossa adoração. Que nesta manhã nós possamos permitir que o Senhor, o amor do Pai, fale aos nossos corações. E a única graça que nós pedimos nesta adoração é esta que São João, de maneira tão bela, nos trouxe a respeito do amor. O amor humano, que é reflexo do amor divino. Que a nossa oração seja essa todos os dias: Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a amar. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que o amor é exigente. Se você percorre as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a maneira como ele tratava os seus discípulos, claro, com carinho, mas com firmeza, o amor de Jesus pelos seus, ele é exigente, porque o Senhor vai pedir várias coisas. E nós devemos estar atentos àquilo que o próprio amor nos pede. O amor exige fidelidade, exige doação. O verdadeiro amor, ele aponta caminhos e não atalhos. Você que é pai, que é mãe, você vai entender claramente o que eu vou dizer agora. O verdadeiro amor corrige. O pai e a mãe que não corrige o filho, ele não ama o filho, que está entregando o filho à tragédia do seu futuro, a um futuro difícil. O amor, ele exige recomeço. O amor me leva muitas vezes à cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Veja bem, aquele que dá a vida. E por que Jesus pode dizer com clareza que Ele nos ama? Porque Ele deu a vida por nós, Ele entregou a vida por nós. E a pergunta que se coloca nesta manhã é apenas essa: você tem entregue a sua vida por quem Deus te confiou?
sua família, seus amigos, pessoas que você precisa ajudá-las a ir para o céu. Juntamente com o Pai Nosso que nós rezamos, nós devemos pedir sempre: Jesus, ensina-me a amar. Porque o amor é a base de tudo. E o amor é tão importante e é tão basilar que quando você reza o Pai Nosso, não há pedido nenhum ali de amor. Pai nosso que estais no céu, me dê amor, me ensine a amar. Não, porque Jesus entende que aquele que chama a Deus de Pai, com amor filial, o amor já está presente. Aquele que não ama não reza, aquele que não ama não busca as coisas do alto. E quanto na nossa vida, meus irmãos, o amor precisa ser explicitado com frequência, é sinal de que algo não está no lugar. Porque o verdadeiro amor, ele é sentido nos pequenos gestos, na rotina. Eu não sei de quem foi a ideia, mas havia um pessoal até tentando, é Brasil, né, gente? Brasil, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Mudar a bandeira nacional. Eles queriam que fosse ordem, amor e progresso, né? Tentando colocar o amor ali. Até parece que bordar numa bandeira a palavra amor vai mudar alguma coisa nesse mundo. E o amor que nós queremos está muito distante do amor mundano. É o amor de Deus. É o amor que se fez carne. É o amor que morreu na cruz. É o amor que ressuscitou. É o amor que se dá a cada um de nós. E o que é amar a Deus se não nos tornarmos também Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado? Então, meus irmãos, nós queremos pedir apenas isso nesta adoração. Eu quero aprender a amar. Em primeiro lugar, a Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E João vai dizer na leitura: então, se você ama a Deus, ame o seu irmão também. Lembro-me de uma senhora de Itaúna. Vou dizer isso porque o marido já é falecido, mas ela dizia para mim que ela conseguiu levar o seu casamento anos a fio, porque todas as vezes que o marido fazia algo que ela pensava em abandoná-lo, ela dizia: Jesus, ensina-me a amar. A bênção que você recebe agora é capacitando o seu coração a este amor. Quando as pessoas te contrariarem, quando as pessoas te traírem, você respira fundo e reza: Jesus, ensina-me a amar. Ao Senhor Jesus, que nos capacita no mesmo amor, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que esta bênção alcance a sua vida, alcance a sua família, os doentes, abençoando a água, peças de roupa, remédios, todo material religioso. Estamos com o Senhor que é amor, e devemos amar por amor a Ele.